Deolane Bezerra em mais uma polêmica. Pois é, e dessa vez é porque rolou uma confissão por parte aí da Deolane na prisão que aconteceu, prisão preventiva que ela teve há algumas semanas atrás. Como você sabe, a Deolane Bezerra, ela é bastante amiga aí do jornalista e apresentador de TV, o Luiz Bach. E numa conversa que ela teve com o seu amigo, com o jornalista, ela acabou revelando algumas coisas para ele que para algumas pessoas caiu muito mal. Já para outras, a situação que ela relatou foi vista com bons olhos porque foi vista como dá valor à família. O que aconteceu? O Luiz Bach revelou durante o Cidade Alerta que a Deolane Bezerra teve a intenção de quebrar as condições da soltura dela da cadeia. Pois é, você se lembra que a Deolane Bezerra ela foi presa preventivamente. Já naquela época, a família Bezerra dizia que era uma injustiça e dentre outras coisas. A Deolane Bezerra acabou conseguindo, de certa forma, eu acho, se o termo está correto, um habeas corpus para responder em liberdade a investigação que estava acontecendo em relação a ela. Só que ela acabou desrespeitando, falou com a imprensa que era um dos termos lá que a justiça tinha proibido ela e ela voltou para a prisão. Só que agora, como você viu, ela revelou que ela teve a intenção de quebrar aí essas regras. O amigo pessoal dela, Luiz Bach, explicou que conversou com ela sobre o assunto e que ela admitiu justamente que descumpriu as regras de propósito. Mas tem um motivo. Tem um motivo do porquê que a Deolane Bezerra fez isso. Por que ela quis descumprir as regras se ela estava tendo a oportunidade de ficar solta. Ela explicou para o Luiz Bach que ela fez isso para não deixar a mãe dela sozinha lá na penitenciária. Se você bem se lembra, elas chegaram, e se eu não estou enganado, elas chegaram, a mãe e a Deolane, chegaram a ser presas juntas na mesma penitenciária, mas creio que não na mesma cela. Só que, obviamente, eu não estou mostrando aqui essa conversa da Deolane com o Luiz Bach, porque essa conversa entre eles não foi gravada, só foi aí dita pelo jornalista, pelo que está dando para entender, e noticiado pelo site de fofoca no programa dele. O Bach, Luiz Bach, ainda relatou que a Deolane Bezerra reafirmou a inocência dela. Pois é, você está acompanhando toda essa situação que está envolvendo a Deolane Bezerra. Ao que tudo indica, ela ainda está sendo investigada, mas conforme o desembargador aí liberou a Deolane, sua mãe e outros investigados, inclusive o Gustavo Lima, que você deve saber também, que foi condenado por uma juíza desse caso à prisão, a Deolane e os demais soltos. Só que ela voltou a reafirmar que mesmo descumprindo as regras para voltar para a prisão e ficar com sua mãe, ela é inocente de tudo que ela está sendo acusada. Ela diz exatamente o seguinte sobre essa situação toda: eu tenho plena consciência da minha inocência. Eu sabia que era inocente. Ainda, segundo aí o que foi relatado, a influência da Deolane teria dito pro Luiz Bach que o momento mais difícil da prisão dela foi justamente a transferência para Buíque, que durou mais ou menos 4 horas de viagem, já que ela não conseguiu ficar perto da mãe. Quer dizer, toda a estratégia que a Deolane Bezerra teve de descumprir as regras para voltar para a prisão, para não deixar a mãe dela sozinha, acabou dando errado, porque ela teve que voltar para a prisão, só que a justiça acabou colocando ela em outro local. A gente não sabe, obviamente, se a polícia por acaso desconfiou que ela descumpriu as regras por esse motivo, ou se não tem nada a ver, mas a ideia, o plano da Deolane de voltar para a prisão para que a mãe não ficasse sozinha não deu certo, porque a mãe dela ficou sozinha enquanto ela foi transferida aí para outro local, né?
Só que além dessa situação toda que a Deolane aí explicou do porquê que ela descumpriu as regras, do porquê que ela voltou para a prisão por conta da mãe, ela também revelou para o Luiz Bach, para o jornalista, alguns detalhes do que ela passou lá dentro. Pois é, ela revelou realmente detalhes da experiência durante esse período que ela esteve presa. A Deolane, só para você ter uma ideia, contou que tinha uma rotina de sono curta dentro da colônia feminina penal de Buíque. Ela dormia cerca de 4 horas por noite, mas nas declarações dela, ela contou que ela ainda tirava alguns cochilos durante o dia. Quer dizer, não pense você que dormia 8 horas, né? Igual a gente normalmente dorme em casa, descansa, etc. Segundo a Deolane, era somente 4 horas de sono. Então você imagina o que acontecia dentro dessas prisões, o que acontece, né, dentro dessas prisões, para ela só conseguir dormir 4 horas. Porque eu duvido que não chegou um dia que ela não tivesse muito cansada para dormir, né? Muita gente poderia falar, mas psicologicamente ela não estava conseguindo dormir por conta aí de toda a situação. Mas tem uma hora que o corpo ele pede para dormir mesmo dessa forma. Se só estava conseguindo 4 horas por noite, é porque a situação, creio eu, na prisão não era das melhores aí em relação às demais detentas. A Deolane ainda explicou que ela estava em uma sala especial onde funcionava o berçário daquele presídio. Ela contou também outros detalhes sobre essa situação que ela viveu. Ela contou que ela fazia 4 refeições por dia, mas que apenas uma delas era completa. Então, assim, não faltava comida, mas apenas uma das refeições era de fato completa. E a Deolane Bezerra também contou uma coisa que eu não vou poder falar literalmente os detalhes porque a plataforma provavelmente iria proibir, mas ela contou que ela ficou frente a frente com mulheres conhecidas lá dentro por crimes assim absurdos, absurdos num nível, imagina que eu não posso falar no vídeo de tão absurdo que é os crimes que essas outras detentas cometeram. Pois é, a Deolane contou que chegou a ficar frente a frente com esse tipo de mulher lá dentro. Qual que é a sua opinião com tudo que a Deolane Bezerra passou, se eu não me engano, nesses 20 dias presas dentro aí da prisão? Tanto ela como a sua mãe. A gente sabe que a Deolane teve aí, né, a oportunidade de ficar fora, descumpriu propositalmente, mas em torno aí de uma média, tanto ela e a mãe dela ficaram, acho que uns 20 dias presas. Depois de tudo que a Deolane Bezerra passou e a mãe dela, você acha aí que de fato elas são inocentes nisso tudo? Essa prisão da Deolane Bezerra, na verdade, gerou socialmente uma discussão muito grande. Por quê? Porque houve também a condenação do Gustavo Lima, do cantor sertanejo Gustavo Lima, só que ele não estava no Brasil no momento. E pela Deolane Bezerra ser de um pensamento político diferente do Gustavo, muita gente aí acabou se discutindo, acabou brigando na internet, e se contradizendo sobre o que de fato as pessoas querem. Será que as pessoas querem justiça ou só uma justiça seletiva? Né? O caso do Gustavo Lima e da Deolane Bezerra, nessa questão toda, nessa questão de condenação, prisão, soltura e etc., gerou toda essa conversa social que obviamente dividiu opiniões e que eu vou querer saber a sua aqui sobre a condenação dos dois, já que ambos foram condenados. Ambos também já foram soltos e estão em liberdade aí, enquanto acredito eu, a polícia deve estar investigando mais outras coisas, mas pelo que se fala, está em segredo de justiça. Quer dizer, não vamos saber aí provavelmente tão cedo sobre como anda essas investigações. Mas Gustavo Lima, Solange Bezerra, mãe de Deolane, e a Deolane Bezerra respondem aí, vão ficar em liberdade, podendo usar redes sociais e tudo mais, enquanto
tá tudo acontecendo enquanto a polícia está fazendo o trabalho. Como foi dito, Deolane Bezerra e a sua família, obviamente, e também o Gustavo Lima, afirmam que são inocentes. Na sua opinião, você acredita na inocência da Deolane Bezerra, da mãe dela e do Gustavo Lima? Ou você acha que não, que tem coisa aí que a gente não sabe, tem coisa aí que a polícia sabe e não divulgou? Qual que é a sua opinião sobre essa grande polêmica que mexeu com o Brasil nessas últimas semanas? Não dá para negar, a prisão da Deolane Bezerra e a condenação do Gustavo Lima realmente mexeram com o Brasil. O que você achou disso tudo? E para você, quem é inocente e quem não é inocente nessa situação toda?